Vamos falar de Gênesis capítulo 7. É uma daquelas histórias que todo mundo acha que conhece, né? A arca, os animais, a chuva. Mas por trás dessa imagem existe uma das narrativas mais complexas e profundas de toda a Bíblia. É uma história de destruição total que, acredite, revela uma mensagem poderosa sobre salvação. Então, vamos mergulhar nisso juntos? E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. Essa história não é só sobre um dilúvio que cobriu o mundo. É sobre a tensão, o equilíbrio delicado entre um julgamento devastador contra a maldade humana e, ao mesmo tempo, um ato de graça que preserva a vida contra todas as probabilidades. Então, a grande pergunta que guia a nossa análise é essa: como é que uma narrativa de juízo tão severo se transforma numa das maiores pinturas da redenção em toda a Escritura? As respostas, garanto, são fascinantes. Juízo e graça. À primeira vista, parecem coisas totalmente opostas, certo? Mas o que Gênesis 7 nos mostra é que na ação de Deus, eles andam de mãos dadas. Vamos desvendar como esses dois conceitos se movem juntos do início ao fim da história. E para a gente entender bem a profundidade disso, ajuda muito olhar para como a história é contada. Ela não é jogada de qualquer jeito. Ela tem uma estrutura muito clara, quase como se fosse uma peça de teatro dividida em 3 atos. Olha só como a coisa se desenrola. Primeiro, vem a ordem divina para Noé. Depois, o dilúvio de fato começa, com todos dentro da arca. E, por fim, as águas tomam conta de absolutamente tudo. Essa progressão não é à toa, ela carrega a mensagem teológica da história. O primeiro ato já começa com tudo, com esse comando direto de Deus. E a razão pela qual Noé é salvo é dita com todas as letras, porque ele era justo. Mas, peraí, o que exatamente significa ser justo nesse contexto? Será que Noé era perfeito, sem nenhum defeito? E aqui está um ponto fundamental. A justiça de Noé não era sobre ser moralmente impecável. Tinha a ver com a postura dele. Uma vida de fé e obediência, um relacionamento correto com Deus, no meio de uma sociedade que tinha virado as costas para o Criador. É a fé em ação. E aí vem esse número, 40. 40 dias e 40 noites de chuva. Esse número nunca aparece por acaso na Bíblia, né? Ele quase sempre marca um período de provação, de teste, de julgamento. E aqui ele dá o tom da primeira fase do juízo de Deus sobre a terra. Agora a gente entra no segundo ato da história. E aqui tem um detalhe minúsculo numa frase curta, mas que muda completamente a nossa compreensão. Depois que todo mundo entrou na arca, o texto não diz que Noé fechou a porta. Diz que o Senhor o fechou. Pensa bem no peso disso. A segurança de Noé não dependia da força dele em trancar a porta. A salvação é um ato de Deus, do começo ao fim. Ele providenciou a arca, ele chamou Noé e ele mesmo selou a porta. Isso mostra que a proteção e a salvação estão totalmente nas mãos de Deus. E chegamos ao terceiro ato. A chuva para depois de 40 dias, mas as águas continuam subindo e dominando tudo por 150 dias. É um tempo enorme. A ideia aqui é mostrar a totalidade da destruição. É como se o mundo estivesse sendo desfeito, voltando ao caos aquático de antes da criação. Ok, agora que a gente viu a história por dentro, vamos dar um passo para trás. É importante saber que a história do dilúvio não era uma exclusividade da Bíblia. Outros povos antigos, como os babilônios, também tinham as suas versões. Só que a de Gênesis, ela é radicalmente diferente. Dá uma olhada nessa comparação. Na versão babilônica, os deuses mandam um dilúvio basicamente porque os humanos faziam muito barulho e atrapalhavam o sono deles. É sério, um capricho. Em Gênesis, não. O dilúvio é um juízo moral, com propósito. E a salvação não vem da esperteza do herói, mas da graça de Deus. E essa história não termina em si mesma. Na verdade, ela é como uma semente que planta ideias, símbolos e padrões que vão ecoar e crescer por todo o resto da Bíblia, apontando para uma realidade ainda maior. A arca, por exemplo, se torna um símbolo de Cristo, o único lugar seguro em meio ao juízo. O dilúvio em si, uma imagem do julgamento final. E a família de Noé que sobrevive, eles são o primeiro grande exemplo do remanescente fiel, um pequeno grupo que Deus sempre preserva para cumprir seus planos. Certo. Mas e aí? Por que essa história de milênios atrás ainda importa hoje? O que a gente pode tirar de lição desse relato tão antigo de juízo e graça? Vamos conectar tudo isso. No fim das contas, a história nos deixa algumas verdades bem claras. Primeiro, que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece um caos absoluto. Segundo, que a fé genuína se manifesta em obediência, como a de Noé.
E, acima de tudo, que a nossa segurança não vem do nosso esforço, mas inteiramente da graça de Deus, que nos oferece um refúgio. E isso nos leva a uma última reflexão. Vamos voltar àquele detalhe da porta. Se a arca é o símbolo da salvação, o que muda na nossa forma de ver tudo, quando a gente entende que a segurança final, o selo da porta, veio das mãos de Deus e não das mãos humanas? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.